Vamos conversar ao vivo com o presidente da Sabesp, Benedito Braga, que já foi presidente do Conselho Mundial de Água, é o presidente honorário também do Conselho Mundial de Água e já foi secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Hoje está à frente da Sabesp e tem uma larga experiência no assunto. Foi também presidente do Conselho Intergovernamental do Programa Hidrológico Internacional da Unesco, presidente da Associação Internacional de Recursos Hídricos e diretor da Agência Nacional de Águas. Senhor Benedito Braga, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Vamos falar um pouco sobre essa crise hídrica e a pergunta objetiva é a seguinte: pode faltar água em São Paulo por conta da situação dos reservatórios? Bom dia para o senhor. Bom dia Pedro, bom dia Eduardo, bom dia Thaís, bom dia aos ouvintes da Band. Objetivamente, não vai faltar água em São Paulo. Essa é a resposta. Não vai faltar água em São Paulo. Apesar do nível dos reservatórios, o senhor, o nível está um pouco mais baixo, né, do que no mesmo período do ano passado, se a gente pegar o Cantareira, pegar os principais reservatórios do estado. Isso, claro, se deve à falta de chuva. E como que o governo vai contornar esse problema? É com campanhas para a população economizar água? Olha, basicamente solicitar à população que use a água racionalmente. Por quê? Porque desde a crise hídrica de 2014, 2015, muitas ações foram realizadas pela Sabesp. Nós construímos interligação de sistemas. Nós temos 8 grandes sistemas, e desses 8, 3 são os principais: o Guarapiranga, o Alto Tietê e o Cantareira. Esses sistemas hoje estão interligados, né? Então, quando um não está muito bem, o outro pode entrar na área que era abastecida por ele. Então, além disso, nós fizemos uma interligação de bacias hidrográficas. Nós trouxemos água do reservatório Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, para o sistema Cantareira, né? Nós estamos trazendo água do São Lourenço, que é da bacia do Ribeira do Iguape, na vertente atlântica, para a região oeste de São Paulo. Interligamos o Rio Grande, Rio Pequeno, com o Taiaçupeba, ou seja, foram feitas muitas ações de infraestrutura que nos dão uma situação mais confortável hoje do que tínhamos naquela ocasião. Presidente da Sabesp, Benedito Braga, para que não falte energia, para que não haja apagão, a luz elétrica vai ficar 20% mais cara. Corre o risco de acontecer a mesma coisa com a água? Não, nós não temos esse sistema de bandeiras tarifárias que o setor elétrico dispõe, né? Nós tivemos recentemente um ajuste tarifário que ocorre a cada 4 anos, né? Mas o reajuste já aconteceu no mês passado e não há nenhuma perspectiva a curto prazo de aumento de tarifa de água. Presidente, o senhor também, como um grande conhecedor do sistema hídrico do Brasil, o que acontece agora em relação à seca, à falta de chuvas? É de fato uma situação absolutamente excepcional? Há algo que possa ser feito que esteja na mão da gente, não na mão de São Pedro nesse momento? Olha, de fato é uma situação climática anômala, né? Inclusive aqui na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo. Por que no caso do abastecimento de água, nós estamos mais tranquilos? Porque nós fizemos redundâncias no nosso sistema, né? Todas essas interligações, elas vão além, né, elas não operam 100% do tempo.
No caso do setor elétrico, é a mesma coisa, né? Nós já tivemos na nossa matriz elétrica brasileira 90% hidro, né? Hoje, ela está em 65% hidro. Nós tivemos um aumento da eólica, né, um aumento da fotovoltaica da térmica, mas esse aumento de térmicas, né, térmicas a gás, térmicas a óleo ou usinas nucleares, esse aumento de capacidade nesse tipo de geração de energia elétrica não foi suficiente para dar uma tranquilidade maior para nós hoje. Então, nós ainda dependemos muito do sistema hídrico. A solução, numa situação dessa, é ter um parque térmico maior. Presidente da Sabesp, Benedito Braga, está sendo entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor falou que não vai faltar água aqui em São Paulo, né? Mas já deve ter vindo a pergunta na cabeça de muitos nossos ouvintes. Será que vai ter racionamento? Ainda existe o volume morto no sistema Cantareira? Ele pode ser usado, professor Benedito Braga? Sim, ainda existe o volume morto no sistema Cantareira, não é? É uma reserva técnica que temos e que pode ser utilizada a qualquer tempo. Mas nós não estamos com essa perspectiva. Nós também não estamos com a perspectiva de rodízio, né, de água, uma região da cidade ficar sem água um dia, dois, coisas desse tipo. Não temos essa perspectiva. Evidentemente que, em função de termos uma situação climática mais crítica, a contribuição da população no uso racional da água, no uso eficiente, é muito importante para que, numa situação crítica, a gente tenha que voltar a utilizar o tal volume morto. Mas é muito importante também aproveitar aqui para dizer que esse termo volume morto não quer dizer que a água é ruim, que ela não pode ser utilizada, tá? É o seguinte, é um termo do setor elétrico, porque quando você constrói uma barragem para gerar energia elétrica, você tem que reservar um volume para a sedimentação que acontece no reservatório. Quando vem a chuva, até aquela enxurrada, vem areia. E a hora que a velocidade da água baixa na barragem, no reservatório, aquela areia deposita. Então, você tem que guardar no reservatório um volume, né, que não vai ser utilizado para a geração de energia, tá? Porque ele está lá para que esses sedimentos vão se acumulando ali. Então, é um volume que é morto. Por quê? Porque ele não consegue gerar energia. Não é que a qualidade da água é ruim. Claro que não. É a mesma qualidade da água no reservatório. Então, o Cantareira tem esse volume morto, mas a gente não tem perspectiva de usá-lo. Presidente, a Sabesp vai ser privatizada neste governo estadual? Olha, Eduardo, essa é uma pergunta que você tem que fazer para o controlador da companhia. Eu sou meramente o presidente da companhia, eu trabalho para não faltar água, para coletar, tratar esgoto, deixar o Pinheiros limpo, mas essa pergunta não é para mim, meu querido. Mas eu até faço, porque hoje está mudando o presidente da Eletrobras e a principal função dele é preparar a companhia para a privatização. Acredito que se fosse acontecer, o senhor estava sabendo. Olha, eu não tenho essa notícia para dar para vocês. Infelizmente, não tenho. Presidente da Sabesp, Benedito Braga, queria colocar uma questão aqui que não é exatamente ligada à sua atuação na presidência da Sabesp, mas sim ao seu conhecimento como uma pessoa que atua nesse campo dos recursos hídricos no Brasil há tanto tempo, professor, que é o seguinte, me lembro na última crise hídrica, 2014, 14, 15. 2014 e 15, quando São Paulo fez essas obras que o senhor relatou agora e que dão a São Paulo uma relativa
tranquilidade agora em relação ao racionamento de água, que a gente discutiu muito, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, o modelo do Brasil de geração de energia hidrelétrica. Porque num ano em que não chove, acontece o que está acontecendo agora. Nós ficamos vulneráveis, ficamos com a energia mais cara e temos enormes investimentos feitos, públicos, na geração de energia elétrica que de repente se perdem num ano de contrariedade das chuvas. E a discussão à época estava ligada também à possibilidade ou não de se fazer represas junto a hidrelétricas. E eu me refiro justamente a Belo Monte, que foi uma obra gigantesca que custou ao país, não é ao governo, né? Custou ao país 42 bilhões de dólares. Começou no governo Lula, passou pelo governo Dilma e foi agora, terminou de ser inaugurada pelo governo Bolsonaro. Estou falando isso para ficar bem claro que é uma conta que todos nós pagamos e que também é vulnerável à falta de chuvas, porque não tem essa garantia e são poucos os modelos hoje de geração de energia hidrelétrica no Brasil que contam com essa, digamos, com esse respiro de ter ali uma reserva de água para os anos que não chove. É claro que tem uma discussão ambiental, que na época foi muito forte e acabou dominando a decisão sobre Belo Monte. Como é que o senhor vê isso, professor? O senhor acha que nós estamos tomando decisões melhores ou piores em relação à nossa matriz energética ligada a hidrelétricas? Thaís, excelente pergunta. Excelente. Muito, muito boa mesmo. Sabe por quê? Eu costumo dizer que Belo Monte é uma grande turbina eólica. Por quê? Porque o fator de capacidade de Belo Monte é 0,4, quando se espera de hidroelétricas, em média, 0,65, 0,6, 0,7. Né? Por quê? Porque, originalmente, esse projeto tinha um reservatório de grande volume, né? De grande volume. E houve, de fato, um lobby de radicais do setor ambiental que não aceitaram e o governo resolveu seguir no projeto original, que tinha um reservatório com perto de 10 mil quilômetros quadrados de área inundada, para não ter reservatório nenhum. Tiveram que fazer um canal, né? Por isso esse custo enorme que você relatou aí, porque foi preciso construir um canal do tamanho do canal do Panamá para poder conduzir as águas numa usina a fio d'água, que nós chamamos, né? Para, com 11 mil megawatts instalados, gerar 7 mil. Né? Uma coisa, 4 mil, desculpa. Uma coisa realmente inusitada. Então, eu acho que nós precisamos mudar esse entendimento. Né? É claro que quando você constrói uma barragem, um reservatório, você inunda, você impacta os habitantes, você tem que recompensá-los corretamente, você traz outros impactos de natureza ambiental, da flora e da fauna, que tem que ser mitigados, não há dúvida nenhuma. Mas nós não podemos ficar focados somente no impacto local. Nós temos que ver o impacto de uma forma mais abrangente, porque, assim como, digamos, 500, 600 ou 1.000 indígenas são impactados, pela falta dessa energia, alguns milhões de outros habitantes desse nosso país serão impactados. Então, eu agradeço a sua pergunta, porque é muito importante que as pessoas entendam esses trade-offs, né? Essas trocas que a gente faz em benefício das pessoas, ao fim e ao cabo.
Quer dizer, o senhor está dizendo, professor Benedito Braga, que o país gastou uma quantia gigantesca para produzir uma quantidade de energia que poderia ser produzida com um investimento e até um custo de obra pública muito menor. É isso, né? Correto, é isso mesmo. Presidente Benedito Benedito Braga, a gente falou sobre racionamento aqui, o senhor respondeu ao Pedro dizendo que não existe, mas tem alguns ouvintes aqui, Luiz César, Lúcia, os dois do Grajaú, Eliette, da Vila Aricanduva, pedindo para perguntar para o senhor se não tem racionamento, por que entre 8 ou 10 da noite e 6 da manhã eles ficam sem água? Vamos lá, olha só. Por quê? Toda companhia de saneamento do mundo, ela faz uma gestão da pressão da água na linha. Por quê? Olha, vou usar o exemplo do transporte público, né? Das 6 às 10 da manhã, você tem um ônibus atrás do outro chegando no ponto, tá certo? Quando está de noite, por quê você tem isso? Porque tem um monte de gente que vai entrar no ônibus, né? De noite, você tem menos ônibus passando. A tubulação de água é a mesma coisa, né? Quando durante o dia, que está todo mundo usando a água, e principalmente na parte da manhã e assim por diante, você tem que ter uma pressão maior na linha para poder essa água chegar até o último camarada que está lá no fim da linha, retirando essa água da tubulação, tá certo? Bom, se você não reduz a pressão à noite, vai ter muito mais vazamento, vai ter a possibilidade de você ter um arrombamento, ou seja, estourar a tubulação, e aí sim a pessoa ficar um dia e meio sem água, até que a gente conserte a tubulação, tá certo? Por que falta água aí na casa dessas pessoas? Porque muitas vezes a pessoa não tem uma caixa d'água. Em áreas informais, e por que a caixa d'água é importante? Porque durante o dia, quando a pressão está boa, enche a caixa d'água. Chega de noite, ele usa a água da caixa para as suas necessidades. Agora, nós temos situações em áreas informais, aqui na região metropolitana, em zonas mais altas, e que a pessoa não tem essa caixa d'água. A Sabesp distribuiu, durante a crise pandêmica, perto de 6 mil caixas d'água, distribuiu gratuitamente para as pessoas de baixa renda que têm esse problema da pressão noturna e não tem uma caixa d'água para poder fazer frente durante a noite. Para a gente encerrar a entrevista, eu queria falar justamente sobre perda, né, com o senhor. Nós temos levantamentos aí. Eu achei um do Instituto Trata Brasil, mas o senhor deve ter talvez um mais atualizado aqui. Para cada 100 litros de água captada no Brasil, tratada, pronta para ser distribuída, 38 são perdidos pelo caminho, por vazamentos aí, furtos, né, e outros problemas. Existe algum índice mais atualizado do que esse? E em São Paulo, qual é o índice de perda de água que nós temos na rede, hein, doutor Benedito? O Trata Brasil passa uma informação correta recente, não há dúvida nenhuma, é isso mesmo, a perda é da ordem de 40% em média no país, né? Em 2009, a perda na Sabesp era 41%, né? Nós investimos em redução de perdas na nossa companhia perto de 2 bilhões de dólares já. Só nesse ano de 2020, nós investimos 1 bilhão de reais. Tá? 1 bilhão de reais. E a nossa perda hoje é 27%. Tá? Esse 27% inclui a perda física, os vazamentos que você mencionou, né? E a perda aparente, a perda comercial, o gato, a fraude, né? A fraude responde por 10%. Então, em termos de perda física, né, nós estamos na faixa dos 17%. Só para você ter uma ideia, Pedro, países como França,
Itália, Espanha, que estão no mundo desenvolvido, as perdas contam da ordem de 26%, né? Nós estamos com 17% aqui na Sabesp. Então, a Sabesp entende que esse problema é um problema sério, o país tem um problema muito sério com perdas, mas nós estamos trabalhando duro para reduzir essas perdas. E estamos trabalhando na área social também. Temos o programa Água Legal, em que nós estamos levando a água para as comunidades informais, né, aqui na região metropolitana, reduzindo também essas perdas aparentes, né? As pessoas em áreas informais, muitas vezes, pagam 10 vezes mais pela água que é furtada por grupos que depois comercializam essa água. Quero agradecer ao presidente da Sabesp, Benedito Braga, pela entrevista ao vivo. Não deu nem para falar da lei do marco do saneamento. Vai ter que ficar para a próxima, porque o nosso tempo estourou, mas é um assunto importante que o senhor conhece bastante. Já fica o convite para voltar aqui numa próxima oportunidade para a gente debater um pouco mais essa questão. Um forte abraço, obrigado pela entrevista aqui ao vivo e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado a vocês e bom trabalho. Continuem aí com o bom trabalho na Band. Um grande abraço a vocês. Muito obrigada. Rede Bandeirantes de Rádio.